Oiê, vamos começar então. Hoje vamos conversar sobre jejum intermitente, mas o foco de hoje é a gente conversar sobre uma consciência do corpo. Então vamos lá. Aí, entrou, Vivian. Oiê, Oi, oiê. estamos acompanhadas hoje, ó. Ó, quem? Como pode melhorar? Clientes, amigas. Fantástico, mulheres conscientes. Quem tá deitada na maca? Eu não tô identificando. A Tânia. Ai, que demais. Mãe e filha trabalhando. Que legal. Sim, Bora então, né? Um monte de bora. pergunta, um monte de gente aí querendo saber. Eu imaginava, né, o quanto as pessoas querem saber quando a gente fala de jejum, né? Do intermitente, quanto se fala disso hoje, né? Vamos dar uns aviãozinhos ou vamos deixando rolar, Vi? Deixando rolar, né? Deixa rolar. Eu quero me concentrar aqui. Eu Né? quero dormir. Então, o negócio é o seguinte: a gente ouve muito falar de jejum intermitente, né? E a ideia minha e da Vivian, sempre que a gente para bater uns papos, a gente bate uns papos muito bons, muito profundos, muito produtivos. A gente sempre dá uma caminhada juntas, né? Então, esse é o motivo da Vivian estar aqui. Como a gente está fazendo essa live a partir do meu perfil, eu quero apresentar a Vivian para vocês, para quem me segue e não conhece ainda ela, que ela é incrível, é uma terapeuta incrível, é uma facilitadora de barras de axis, facilitadora de facelift, facilitadora de horrores de processos corporais e processos de consciência do axis, é uma consteladora familiar também. Fiz muito processo com a Vivian, saí muito do lugar que eu estava de fora do meu lugar. Então a Vivian é uma personagem assim extremamente importante no meu processo de cura, né? Então ela tá sempre, a gente está sempre caminhando aí hoje lado a lado e é sensacional. Eu acho que ela vai poder falar muito melhor de tudo que ela vem desenvolvendo e do topo que ela já está assim dentro do Axis, né? Que é algo que ela vem cada vez mergulhando mais. Então, a ideia da gente juntar essa parte mais funcional do jejum intermitente com a parte da consciência do corpo. Porque o que eu observo, gente, é um monte de receita por aí. O que a gente mais tem disponível hoje no mundo são receitas, né? Como, tipo, mesmo as perguntas, né, que vieram antes são perguntas de receitas. Mas a chave toda é como eu acesso essa energia com total facilidade, sem ter que ser uma fórmula, entende? Como que eu acesso isso como um saber do meu corpo, em que o meu corpo caminha para se sentir, para acessar essa leveza que vai acabar como consequência numa atitude, né? Mas que ela já vem muito antes por um processo interno nosso, de buscar essa leveza dentro de nós, buscar esse preenchimento dentro de nós. Então tem perguntas sobre como que eu não como por emoção, né? Tem várias perguntas assim bem legais. Que aí ao longo da noite a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante. Deixa a Vivian se apresentar e trazer o olhar dela e a gente vai compondo juntos. Eu gosto sempre de pensar assim sobre as vivências que a gente tem, né? Quando cria alguma coisa junto, assim. A Adri foi minha aluna, foi minha coach de emagrecimento, na época que tu ainda chamava assim. E, Uhum. e também colegas, atende aqui no Sol também. Então a gente está sempre criando coisas e tendo papéis diferentes, né? Hoje eu Uhum. tenho trabalhado mais com as ferramentas do Axis, mas ainda sou consteladora, né? Então também ainda tendo com constelação. E esse olhar do corpo, né, e do emagrecimento, foi um processo que eu passei, que a Adri fez muito parte, né? E aí depois fala mais dos sabotadores, porque eu acho que é a cerejinha total ali. E acho que é isso. O que mais?
do corpo. Do corpo. Desse Ah, processo tá, mas você tem um corpo aí no meio, né? o processo de conexão com o corpo, assim, que foi uma coisa que para mim era tão distante, a gente já conversou tanto sobre isso também, que eu sempre fui muito espiritual, muito mental, muito, né, as energias e, né, aquela coisa toda assim, flutuante. E aí eu não tinha muita conexão com o corpo, né? E aí foi a partir dessa conexão com o corpo, das perguntas com o corpo, de saber o que o corpo estava requerendo, que o meu processo de emagrecimento aconteceu, né? Então vai puxando por aí, Adri, o que tu Sim, vai vamos conduzindo. puxar bem pelo teu processo, como foi. Eu acho que várias pessoas vão se identificar que o primeiro ponto, quando a gente começou a trabalhar a questão do emagrecimento da Vivian, era em que momentos da vida dela que ela engordava. Então, eu acho que esse é o ponto-chave de tu te perguntar, assim, começar a observar quais em que contexto, em que cenário eu tô, né? Porque os nossos cenários, o nosso ambiente, ele vai modelar tudo que vai acontecer dentro de nós. Por quê? Porque ele vai trazer elementos que vão mexer com algumas chavezinhas que ou não estão bem resolvidas. De um modo geral, é isso que vai acontecer. Então, eu tenho um cenário emocional, um cenário real ali acontecendo, e como que eu respondo a esse cenário? Então, se eu estou ganhando peso, eu percebo que em tal época da minha vida foi que eu comecei a ganhar peso. Então, aí começa. Geralmente, a gente vai ter um sintoma aparecendo no corpo, que o ganho de peso, assim, quando não é uma coisa desde um bebê, ele é um sintoma. É um sintoma do corpo chamando para ele, né? Chamando uma atenção para ele. Então, geralmente é um episódio que aconteceu 2 anos antes. Então, até 2 anos, a gente vai trazendo de 2 anos para cá e aí a coisa começa. Então, às vezes, eu ganhei peso quando eu tinha 14 anos, entrei na puberdade. Tá, ok, mas o que estava acontecendo na tua vida naquele momento, né? Os 12 anos, é, foi com 14, tá com 12, com 13, 14. O que estava acontecendo? Foi o momento que meus pais estavam se separando, foi o momento que isso, que aquilo. Então, a gente sempre, né, de alguma perda, alguma. E nisso, nessas situações emocionais, é que a Vivian falou sobre os sabotadores, que a gente vai construindo sabotadores. Na verdade, são mecanismos de sobrevivência emocional que a gente faz. Então, o primeiro ponto, assim, tem tanta coisa para falar que eu fico assim, né, um monte de coisa. Mas o primeiro ponto é o que eu estou buscando, que aconchego eu estou buscando na comida que eu não estou conseguindo me dar na minha vida. Que aconchego, que lugar é esse que eu tô, que eu me coloquei, que está muito complicado e que eu preciso desse preenchimento. E que eu estou tão desconectada comigo que eu não consigo nem escutar o que é uma contribuição para o meu corpo e o que não é uma contribuição para o meu corpo. Então, esse é o primeiro ponto. E eu acho que cabe agora, Vivian, trazer algumas perguntas do Axis que ajudam a ativar esse processo de voltar para o corpo e começar por aí. Esse é o primeiro passo, de começar a fazer essa religação, né? No olhar a comida, começar a ativar algumas perguntas que deixo para te seguir. Sim. Então, pelo Axis, quem nunca fez uma classe de barras, quem nunca recebeu uma sessão com quem, né, fala sobre Axis e fala sobre corpo, no Axis a gente traz a consciência de que o corpo, ele é consciente. Nós somos um ser anterior ao corpo, estamos habitando, entre aspas, esse corpo, e esse corpo também é consciente. Então, ele sabe as coisas que estão acontecendo lá na China, ele sabe o que está acontecendo. Na China foi um péssimo exemplo. Mas ele sabe o que está acontecendo em todos os lugares, né? Ele sabe o que aconteceu no passado, ele sabe de futuro também. Ele sempre sabe o resultado de uma ação. Então, eu vou comer uma coisa e eu sei o que isso vai criar, né? Então, até antes, quando tinha buffet, né? E já tem de novo, mas né, anteriormente, quando a gente tinha no buffet, parava ali na frente. Ok, corpo, quer comer isso aqui? Leve ou pesado, né? O que é leve é uma verdade, vai te trazer leveza. O que é pesado é uma mentira. Tá travado. Será que sou eu? Tá Eu tô te travando aí? ouvindo bem. Eu tô te É? ouvindo bem. Uhum. E o que é pesado vai te trazer esse desconforto, né? Então, bem facilmente a gente pode perguntar para o corpo, né? Falando o nosso nome. Meu nome é Vivian? Tem um espaço, né? Abre, expande ou comprime. Meu nome é Patrícia.
estranho, ele aperta, né? Então, a partir desse teste bem pequeno, a gente consegue saber o que é uma verdade e o que é uma mentira pra gente, né? E o que vai criar. Então, eu vou comer esse doce de leite aqui agora. Pesado, né? Se a gente tiver essa consciência de, antes de botar na boca, né? Pensar, peraí, o que isso vai criar no meu universo, no meu corpo? E também sobre nutrição, né? Porque aqui a gente está falando de comida, 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 mas não é também só a comida, né, Adri, que causa qualquer disfunção no corpo, é nutrição. E aí a gente poder pensar o que nutre a gente, o que nutre teu corpo, o que te nutre, né? Amizades, comidas, pessoas, lugares, leituras, músicas, né? Quantas músicas que a gente escuta que pesado, é ruim, te leva para um lugar ruim, né? Um filme, notícia, né? O que é assistir televisão? O que é assistir esses jornais, né? Teu áudio tá baixo, estão dizendo, Adri. Tá normal aqui para mim. Tá tranquilo. O que é assistir notícia, né? Aquele espaço que te comprime, te deixa preocupado. Isso nutre de verdade teu corpo? Isso nutre o teu ser? Não. Então, quando a gente começa a pensar em termos de nutrição do corpo e do ser, né? O que te nutre? Eu amo tomar sol. Então, eu praticamente todos os dias tomo sol. Tenho um pátiozinho aqui e praticamente todos os dias tomo sol. E isso me nutre de um jeito que eu vou comer lá pelas 2 da tarde. Eu não tenho fome, né? Eu fico ali no chimarrão de manhã. E água, inclusive essa foi uma pergunta, Adri, o que não quebra o jejum, né? Que o pessoal estava perguntando. É que eu quero combinar assim, ó. Essa parte bem prática, objetiva, a gente fala no final. Bem assim, ó, faz isso, come aquilo, o que não quebra, como terminar, a gente faz no final. Agora vamos para esse outro lado da coisa. Hoje, bebê querida, delícia! Ela tá muito lindinha. A Lu tá dizendo que o áudio da Adri tá normal, eu que falo alto, verdade. É verdade. É que Bom, vocês estão muito longe. dentro dessa, daí isso que tu tá falando agora, sobre o que me nutre, o que é nutrição de fato, o que é nutrição na real, porque não é nutrição, é o que a nutricionista diz. Então tem 2 pontos aí. Um ponto da subjetividade. O 20% do que nutre o nosso corpo é matéria sólida. Esse é um ponto. São vitaminas, 20. minerais, proteínas, oligoelementos. Isso é 20%, gente. 80% do que nos nutre é a energia com a qual esse alimento foi preparado. Todo alimento está impregnado de energia. Então, que energia é essa? Por isso, a gente começa a questionar, comer muito em restaurante. Quem conhece pessoas que cozinham, que trabalham em restaurante, se tem alguém aqui que é cozinheira, e trabalha em restaurante sabe o que eu estou dizendo, sabe a energia de uma cozinha industrial de um restaurante, a pressão, ser mal remunerado, todo um desgaste, todo um estresse que está ali e que a gente está ingerindo. Então, essa já é uma parte da comida. A comida industrializada, que só passou por máquinas, ela tem uma informação ali que também vai te nutrir. E que também, essa é a comida que te desconecta basicamente do teu corpo e cancela o teu saber drasticamente. Isso faz muito parte do momento atual mundial. Não é por acaso que as pessoas estão se drogando tanto e num estado de tanta distância de si mesmo, tão desempoderadas, né, do seu saber, da sua condução interior. E aí tu não sabe o que comer, tu fica assim, quanto eu como? Ah, tá, Adri, mas me diz assim, ó, quanto que eu como disso? O que que eu como? O que que eu posso comer? Tu pode comer tudo. Tu pode comer, só não come a lua, tá? Tipo assim, dieta da lua, né? Pode comer tudo menos a lua. A questão é como tu vai comer, quando tu vai comer e o quanto tu vai comer. Esse é o ponto, né? E vocês estão me ouvindo? Acho que a Vivian Com caiu ela, ou não eu sei caí? se é Quem ela ou caiu? eu. Alguém me dá um retorno aí. Acho que sou eu. Ver. Voltou? A Vivian caiu, estou eu aqui. Então eu sigo, vamos ver se daqui a pouquinho ela já entra de volta. Então, gente, o ponto é esse, né? Dos 80% que eu estava falando, né? Que nos nutrem, que não é comida sólida, que não é comida material, tá?
que é a comida... Ai, quando ela entrar aqui de novo, deu um abaninho. Finalizar, tá. Enviar solicitação. Deu, já está voltando. Então, a energia de quem preparou, se é uma comida industrial, se é uma comida feita com rancor. Outro ponto, voltou, Eba, era tudo isso aqui. É a cor, tu te alimenta da cor. Então, aquele prato todo bege, todo marrom, todo monocromático. Então, cor. A cor é outra coisa que é o visual, é a tua alimentação visual. O som, o momento que tu tá comendo, tu come com televisão, ouvindo notícia, ouvindo tragédia, ouvindo coisas assim, ou com assuntos pesados, também faz parte da tua nutrição, também tá te nutrindo disso. Então, todo o ambiente que tu tá todo sujo, tá em desordem, tu tá te nutrindo disso. Então, é muito lógico quando a gente pensa nisso, que é isso que a Vivian falou, eu me nutro do sol. Né? Então, dali, quando ela está no sol, ela tira tanto nutriente, tanta nutrição para o corpo dela, que ela fica super saciada. E aí, tem uma pergunta aqui que eu já vou encaixar agora, que diz como não usar a comida como compensação, né? Esse é o ponto que a gente fala. A gente precisa começar a fazer listas, parar. Gente, primeira coisa, para. Respira. Conecta contigo, para um pouquinho no meio. E assim, ó, tu tá no trabalho, tu tá no meio... Beber água também, né, Adri? Mas aí o teu corpo vai te dizer. O teu corpo vai te falar. Porque tu tá lá na correria, mas tu faz assim uma pausa de um segundo e dá uma respirada fundo, assim. Ninguém vai perceber. O mundo não vai acabar e tu não vai ser demitido. Tipo assim, né? Ok. Aí tu dá uma conectada, assim, corpo. O que tu tá precisando agora? Tu tá com sede. Muitas vezes a gente diz, faz a leitura, estou com fome, mas tu não tá com fome, tu tá desidratado. Tu precisa tomar água, te hidratar, e essa fome vai passar. Outras vezes é a falta de achar nutrição na tua vida, ter amizades de valor, relacionamentos que não sejam abusivos, relacionamentos que sejam criacionamentos, né, que nem o Access fala, que sejam contribuição na tua vida, um trabalho ancorado com o teu saber maior, mais profundo, que tu te sinta realmente uma contribuição para o mundo. Prazer de coisas que tu curte fazer com o teu corpo, tu gosta de dançar, tu gosta de cantar, tu gosta de dar uma deitadinha, alongar, correr, eu não sei o que tu gosta, tu precisa descobrir esses teus, tudo isso que te nutre. Porque senão, toda vez que tu precisar de um prazer de te sentir bem, tu vai te tirar na comida. Então, a comida vai ser tua única fonte de satisfação, que é do primeiro, a parte que muito desenvolvida no da neurociência, né, gente? O que a gente mais desenvolveu neurologicamente, nossos lábios, língua, boca e mãos, que é como a gente vem sobrevivendo. Então, é a parte que a gente tem mais desenvolvida. E o instinto da gente é sempre quando eu estou me sentindo com alguma situação, é colocar algo na boca. Atender esse instinto primeiro, né? E eu tá caindo de novo. Não tá. Não, aí entra assim, ó, a Lu tá perguntando de novo as perguntas, qual a quantidade ideal de água? O teu corpo vai te dizer, porque tu tem várias linhas, né? Então, dentro das linhas paleolíticas, low carb, eles vão dizer que tu vai tomar para cada 25 quilos, tu vai tomar 1 litro. Então, se tu pesa 100 quilos, tu vai tomar... Deixa eu só colocar a Vivian de volta para dentro. Liguei a solicitação. Então, se tu tem 100 quilos, tu vai tomar 4 litros de água. Já a linha do Ayurveda vai dizer, se tu tem muita gordura no teu corpo está muito úmido. Então, tu precisa secar. Então, e os dois funcionam, só que tu precisa saber o que funciona para ti. E se tu tá em conexão com o teu corpo, conversando com o teu corpo, escutando o teu corpo, ele vai medir água. Ele vai medir água. Tu vai fazer experiências, tu vai ver como tu te sente, com mais, com menos, com água saborizada, com água pura. Entende? Então, esse é um medidor. Então, sobre nutrir, isso é muito importante. O que te nutre, de fato, na vida? E essa é uma pergunta para se fazer constantemente, né, Adri? O que me nutre?
o que que o meu corpo gosta, né? Porque às vezes a gente segue uma dieta de alguma coisa achando que é o que o corpo precisa, é o que deve ser, mas aquilo não faz bem para o corpo, né? Então, o que que de verdade Exatamente. nutre? Quem são as pessoas que nutrem? O que que eu gosto de fazer? Com quem que eu gosto de estar? Qual é o tipo de leitura, né? E é pergunta mesmo. As perguntas do Axis são sempre para receber consciência sobre a coisa, né? A resposta não vem tipo um e-mail energético, um e-mail na tua caixa, né? Ele vem com um e-mail energético, a gente tem uma ideia, assim, vou experimentar, que nem a Vanessa tá tomando café com vários temperos agora, né? Que ela postou esses dias no story. Cardamomo, canela, outras coisas que eu achei muito legal, assim. Então, o que Uhum. que nutre o corpo? E a gente fazer isso constantemente, essa pergunta. O que que me nutre? Quem me nutre? Das pessoas que estão aqui na minha vida, quem me nutre, né? E aí a gente percebeu o que que é leve, o que que é pesado, né? E aí, nesse processo, a gente já reduz essa necessidade, essa dependência da comida. E eu quero pegar esse gancho da comida já para falar também sobre as crenças, né? O teu ponto de vista é que vai criar a tua realidade, inclusive o teu corpo. Então, quais são as crenças sobre comida que estão criando o corpo que tu tá não gostando, não querendo ter, né? Tá Uhum. travando. E Eu aí tem um travei? ponto que tu começou falando também, Vivian, no início, que tu trouxe essa questão dos sabotadores e também antes tu falou assim que a gente sempre sabe se é leve ou pesado, o que que tu está criando com aquela escolha. O ser sabe o que ele está criando. Então todo mundo sabe que se atirar, comer só chocolate, só doce todos os dias, ou mesmo que não seja num volume muito alto, mas tem aquela frequência, tu sempre coloca, termino de almoçar, eu tenho que comer um doce. Então tu tá escravo disso, né? Tu te escravizou por um hábito. O que que tu vai criar? Tu vai criar um corpo maior, um corpo grande, um corpo mais gordo. Ok. E aí a gente tem que ir além. Qual a função que esse corpo tem? Ao invés de eu odiar esse corpo e maldizer esse corpo, primeiro eu preciso fazer as pazes com esse corpo. Porque se eu sei que o que eu estou comendo, o modo que eu estou comendo, as escolhas que eu estou fazendo estão me levando a aumentar cada vez mais, é porque internamente, emocionalmente, eu estou precisando desse corpo grande. Então, alto lá. Primeiro ponto, respeito. Então, sem respeito por ti mesmo, sem gentileza contigo e sem te acreditar que tem uma escolha grandiosa por trás de um corpo grande e que se tu não aguentaria passar de repente a situação que tu está passando agora se tivesse um corpinho pequeno. Daqui a pouco tu está carregando uma carga muito alta e tu julga assim, se eu for pequenininha, eu não vou ter força para levar isso, né? Ou se eu não for redondinha, eu não vou expressar para as pessoas que eu sou fofinha, que eu sou boa de abraçar. Entende? Se eu for ossuda, eu vou estar dizendo para as pessoas que não é gostoso me abraçar, porque eu sou dura, eu sou ossuda. Entende? Então a gente precisa ter respeito, gente. E a gente só consegue ter respeito por nós quando a gente começa a se escutar. Então a gente já tem um hábito nessa vida de não escutar nem uns aos outros. Né? Imagina a si mesmo, as pessoas falam, às vezes tu está em outro lugar, tu não está nem ouvindo aquilo que estão te dizendo. Então, esse é um atributo que tudo começa por aí, tu, ó, sabe? Porque os pensamentos vão passando em camadas de profundidade. E tu não percebe eles, e eles vão te conduzindo inconscientemente, eles vão tomando decisões por ti. E E esses aí, pensamentos que são crenças, só fechar essa história da crença que tu trouxe, é que são as imagens, pensamento, que a gente fala, dos sabotadores do emagrecimento, que eles vão criando forma. São pensamentos reincidentes, desencorajadores, que te desprezam e que te desempoderam. Então, tudo que é ação que te levar para um resultado negativo nesse sentido, para roubar a tua vida, roubar a tua saúde, tu pode ter certeza que não é tu, é uma estrutura autocriada, ou que eu aprendi vendo com alguém e eu comprei como verdade, comprei como minha e venho repetindo e reforçando, que eu crio uma estrutura energética à minha volta, que, minha querida, depois que ela está formada, ela vai criar com o alimento dela. E o alimento dela é o teu pensamento e a tua forma de te sentir. Toda essa culpa que tu sente depois que tu come o chocolate, todo esse desânimo que todo mundo consegue, só tu que não, é a energia que esses animaizinhos utilizam, né? Que esses elementos, esses seres utilizam
E não tem nada de espiritismo, nada disso, tá, gente? Não tem religiosidade nenhuma. A gente tá falando de energia condensada, que ela é tão presente, tão reincidente, que ela começa a te dominar. E ela toma as decisões por ti. E tu passa a ser servidor dessa força, né? Isso que eu queria. E aí, trazendo para o Axis, né? Você que cria a sua realidade, você que está criando o seu corpo. Então, esse corpo que você está aí hoje julgando e criticando, qual foi a escolha, né? Qual foi a escolha consciente ou inconsciente que gerou esse corpo? E qual é a nova escolha que eu posso fazer agora? Então, eu posso fazer uma nova escolha de me nutrir mais com pessoas, de me nutrir mais com, sei lá, passear no parque, correr. Quais são as coisas que eu posso escolher agora? Que mudam, que atualizam, que tornam o corpo mais feliz, né? E aí, a gente mais feliz dentro desse corpo, né? Então, Sim. tudo é uma criação nossa. E tudo é possível mudar, né? A Adri também dá a classe de barras, né? E lá no manual de barras tudo é possível mudar o tempo todo, tudo está disponível, inclusive o corpo, inclusive a conta bancária, inclusive os relacionamentos, tudo é possível mudar. Eu acho que esse é o ponto Essa que é eu a acho. boa notícia da noite. Essa é a melhor notícia da noite, né? Tudo é possível mudar. Porque tudo Tudo. foi tu que criou. E quando tu te empodera, que tu te torna, deixa de ser uma vítima das situações e passa a ser uma autorresponsável pela tua vida, se tu criou a cacaca lá, a meleca, tu pode criar o incrível, o E não é a extraordinário. genética. Não é a Não, genética, não. não é nada. É você criando isso, né? Então, qual foi a escolha que eu fiz? E aí, trazendo para o meu processo, um dos meus sabotadores era sobre relacionamento. Adri, tu contextualiza aí, porque eu não sei essa parte toda, eu só sei o que eu vivi. Isso é que importa, o que tu Mas viveu. era sobre toda vez que eu estava casada, que eu tinha um relacionamento fixo, estável, eu engordava para me enfeirecer, me tornar menos atraente, para não correr o risco de trair. Então, todo um mecanismo de defesa, de sobrevivência, de, sei lá, né? Doido, totalmente doido, não é uma coisa racional. Agora vou engordar para não trair meu namorado. Não é lógico, né? Mas é uma escolha Era muito inconsciente. Então, ela não sabia lidar com o poder pessoal na realidade, né? Tinha muito poder pessoal, não sabia lidar com isso. Então, deixa eu me enfeiar dentro do padrão que ela tinha. Para ela, se ela exato. estivesse no peso, ela estaria feia, ela não seria visível. E o que não é uma realidade, é apenas um ponto de vista dela, com ela mesma, entende? Então, assim, não é, a pessoa que está acima do peso é feia, a pessoa que está magra é bonita. Oh, não, né? A gente está indo muito além disso. Vivian está compartilhando uma história dela, como ela Tanto se via. é, Ela se sentia atraente, assim como ela não se atrai se sente atraída por pessoas acima do peso. Então, o que acontece é, se eu tô gordinha, eu não tô, então eu tô segura de mim mesma. Olha, sim. Tanto é que a gente tira uma foto no início do processo, né? Uma foto de biquíni, que eu apaguei aquela foto. Tipo, eu explodi. Eu mandei pra Adri explodir aquela foto. Eu não faço ideia onde tá. Porque eu olhava para aquilo e eu dizia, eu não tenho tesão por mim. Tipo, quem é que vai querer transar comigo se eu não quero, sabe? Então é um processo tão inconsciente, tão louco, tão ponto de vista, né? Que hoje não é mais a minha realidade, inclusive com as pessoas com quem eu me relaciono também, não é mais esse o ponto de vista, mas é esse ponto que eu quero trazer para vocês, assim, se existe um ponto de vista que cria isso e cria o corpo que hoje você está odiando, você pode mudar esse ponto de vista, você pode alterar essa ordem aí, essa escolha inconsciente, né? E eu gosto sempre de falar de um processo corporal que a gente corre junto com as barras, né? Algumas pessoas têm essa classe desse processo. Agora a Ju vai dar o curso aqui dia 5? 5 de dezembro, que é um processo de sistema de sequência trifásico para a gente limpar as escolhas inconscientes, quando a gente estava bêbado, drogado ou anestesiado. O nosso consciente está desligado, mas o inconsciente continua escolhendo. Então, quantas escolhas a gente fez quando estava drogado, bêbado, alcoolizado e também no momento de um trauma, né? Na terça-feira eu fiz uma live com a Mari e falei bastante sobre isso. No momento do trauma, o nosso consciente desloca ali
e começa a fazer escolhas. Então, eu nunca mais vou amar, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou ter dinheiro. A gente começa a criar um monte de decretos, né, inconscientes. E aí eles operam e a gente não tem a menor cognição sobre isso. Então, é um processo corporal que roda junto com as barras, que é meu xodó, assim, adoro ele. E super recomendo que a gente rode e que faça o curso também, vai ser aqui no Sol. Sim, muito show. Sobre isso sobre essa história toda de sabotadores, né? Falando sobre esse desempoderamento da gente, quando a gente identifica, a gente tem 23 sabotadores, tá? Assim, mapeados, catalogados e vistos, né? A gente faz um teste, né, de sabotadores, esse teste vai gerar um gráfico com o percentual de atuação, de influência que esse sabotador tem na tua vida. Então, ali nesse teste, depois tem um relatório, né? Além disso, que vai falando como ele faz tu te sentir, cada sabotador, como ele faz tu te sentir, padrões de pensamento que ele te dá. E é muito interessante isso, né? Porque a gente vê direto o quanto é reincidente, o quanto são pensamentos obsessivos. Por quê? Porque a nível de neurônios, né, aquilo forma uma sinapse nervosa e vai calcando um caminho cada vez mais profundo, mais profundo, mais profundo, e eu acredito que aquilo é meu. Aquilo não, eu funciono assim, eu sou assim. No início, então o Access tem uma função muito importante, assim, de dar essa expandida, né? Tinha uma colocação ali de alguém sobre pergunta, eu não entendi direito o que era. Eu não consigo fazer assim as duas coisas, ficar concentrado e lendo as perguntas, enfim, Vou é o que a tentar. casa oferece, né? Mesmo assim a gente segue. Mas a questão não é entender da onde isso veio, não vai me curar. Entender. É que nem eu sempre dou exemplo, até hoje eu estava falando com um amigo sobre isso. Por exemplo, tu tem a tua camisa tá com uma mancha, né? Vamos dizer que caiu azeite de oliva, né? Na tua camisa tem uma mancha de óleo na tua camiseta. Adianta, tu vai retirar essa mancha da tua camiseta se tu vê quem manchou, quem derrubou óleo na minha camiseta. Como foi? Quando foi que esse óleo veio parar aqui? Vai resolver, mas a maior parte dos processos terapêuticos fica nisso. Quando foi, quem foi e como foi. Mas ninguém para pensar como eu vou retirar o óleo dessa, como eu vou retirar essa mancha. Que possibilidades eu tenho para retirar essa mancha daqui? Que entra a escolha, gente. Aí entra a possibilidade de escolha, porque eu posso ficar uma vida inteira correndo por passado, por passado, por passado, ou não. Consciência, eu vi que tem uma mancha aqui. Uau, eu nem estava vendo essa mancha, agora eu vejo, né? Então agora eu vi, ó, tem uma mancha. Que alternativas eu tenho? Ah, mas eu estou tão identificada com essa mancha, ela é tão minha, ela é tão expressa. E aí vai. E aí eu vou vida fora, gente. Não, mas essa mancha já é quase um sinal na minha pele, ela é minha marca registrada, né? Então, do tipo, vamos falar de um tipo de sabotador, assim, que é. Vamos pensar. Aquela pessoa que precisa de sempre dar atenção. Ela precisa ser. Então, ela tem uma. A gente chama dele como. Ela tem uma rebeldia contra familiares e amigos, tá? E o que é isso, esse sabotador? Então, é rivalidade contra familiares e amigos. Essa pessoa, ela se acostumou a se alimentar energeticamente e afetivamente da atenção das pessoas. Então, se ela está em dieta, todo mundo está preocupado com ela. Se ela está muito acima do peso, todo mundo está preocupado com ela. Então, ela ganha todo esse holofote de ser vista. Porque, uau, pode acontecer alguma coisa, ela pode infartar, ela pode ter um AVC, ela pode ter uma diabetes, ela pode isso, ela pode não sei o que, não sei o que. Aí ela começa a fazer dieta, e todo mundo, ai, a fulana tá de dieta. Então, todo mundo olha para o prato dela. Se ela sair da linha, todo mundo vai olhar, ela vai chamar uma atenção enorme. Então, afetivamente, ela se alimenta disso. Isso é estruturador para essa pessoa, entende? Então, o que acontece? É a mancha, ela se acostumou a obter atenção por esse caminho, porque ela não acredita na potência que ela é e no valor que ela tem como pessoa, e que ela poderia chamar atenção, e ela podia ter um valor incrível, e ela pode ter pelo ser real que ela é, pelo ser que está ali dentro, escondidinho, louco para vir à tona, louco para se mostrar, louco para viver, e ele não pode, porque ele está como dentro de uma gaiolinha.
preso ali, amarrotadinho, por essas energias que eu acho que sou eu, que eu me identifiquei e eu acho que sou eu, que são os nossos sabotadores. E aí, gente, o que é mais triste disso? É que tem pessoas que vivem uma vida inteira totalmente identificado com esses personagens e defendendo eles, defendendo os pontos de vista que não são seus, são de um personagem que ela se identificou. E aí entra questões genéticas, porque a genética ela existe, mas como um ponto de partida. Como um ponto de partida. Se eu vou desenvolver aquela tendência, é uma escolha. Eu posso ter lá um ponto de uma família inteira diabética. Ok, minha família toda tem genes para diabetes. Não, será que a família inteira não tem um hábito que construiu uma diabetes? E que isso acabou gerando uma deficiência celular, que as células vêm, o pâncreas vem com uma debilidade, porque já está tão saturado de uma alimentação. Eu posso me identificar e dizer, não adianta, minha família toda é diabética, eu também vou ser. E aí eu escolho um sabotador que eu me identifico mais e compro ele como verdade, defendo ele com unhas e dentes e coloco toda a minha energia ali, ok? Ou eu dizer, não, eles têm, mas eu não preciso, eu não vou deixar de ser dessa família se eu for saudável. E esse é o nosso grande medo, né, Vivian? Pertencimento. Eu tenho uma família que todos são doentes, todos são obesos. Poxa, só eu vou ser o magro aqui, ninguém vai me reconhecer. É como se eu não fizesse parte dessa família. Eu aguento? Eu aguento não fazer parte? Isso E é uma das foda. coisas que eu tenho percebido, porque ainda faço algumas constelações individual, assim, eu tenho percebido que não importa o que acontece nesse sistema familiar, o que aconteceu nessa família e nos antepassados, importa o que eu entendi, que eu deveria fazer. Então eu chego naquele sistema e todos ali, né, tem alguma questão. Eu vou copiar isso para pertencer, eu vou querer ser aquilo também, né? É isso que tu estava falando, como no Axis a gente chama de mimetização, né? Eu copio, eu duplico. E também tem um processo que até os 2 anos a criança não sabe a diferença entre ela e os outros. Então, todos que estão ali na volta, ela está captando, e o nosso corpo tem essa habilidade, que é perceber os pensamentos, sentimentos, emoções dos outros. Então, até os 2 anos, essa membrana não existe ainda criada e formada. Eu tô ali na piscina, captando os pensamentos, as decisões, as escolhas, os julgamentos, né? Então, quantos dos julgamentos que a gente está fazendo no nosso corpo hoje nem sequer são nossos, a gente comprou como nossos até os 2 anos daqueles que nos cercavam. Então, ali as tias que se sentiam feias, a não sei quem que foi abusado e estava escondendo o corpo, né? E aqui a gente falando em mulheres, porque estamos mais em mulheres, mas aí levem isso para a vida e outros exemplos. Mas quantas decisões a gente tomou ali, quantos julgamentos a gente comprou sobre o nosso corpo, achando que são nossos, né? A mancha aí, trazendo para o nosso universo, colando na nossa pele e nem são nossos, né? Então, uma das perguntas que para mim é a principal pergunta, assim, é a quem pertence isso, né? O nosso corpo está percebendo o tempo inteiro tudo de todo mundo. 98% não é nosso. Dos pensamentos, sentimentos e emoções. Então eu vou comer uma coisa, verdade, essa fome é minha? A quem pertence essa fome? Não é verdade, esse julgamento que eu estou fazendo no espelho é meu? Não. Uau! Então eu não preciso me achar assim como eu estou me achando, sabe? É o tempo todo a gente está na pergunta. E tá presente, que daí era uma coisa que você estava falando antes, né, de estar presente. A gente fica presente na pergunta. Então, a quem pertence esse julgamento? Quando tu te olha no espelho, tu tá olhando pelos olhos de quem? Eu me lembro que uma vez, assim, eu era adolescente e eu sempre fui um palito, né? Sempre, sempre. Meu primeiro namorado, a família dele me chamava de lagartixa, porque eu era um fio, assim, né? E aí... Ih, perdi. Tá, a história com a minha mãe. Teve uma vez que eu era adolescente, sempre fui muito magra. E aí minha mãe olhou pra mim, ai, essa celulite aí, não sei o quê. E aí eu olhei pra ela, tipo, ai, por que que tu falou isso, né? Tipo, foi uma coisa que foi agressiva pra mim, né? O julgamento sempre foi uma coisa pesada no meu universo. E aí ela falou lá pelas tantas que a mãe dela falava isso pra ela. Então,
sabe, verdade que se tu tivesse sendo tu naquele momento, tu te olharia assim no espelho, sabe? Tu buscaria te diminuir, te julgar, te cutucar, te espetar, te, sabe, te desonrar. Eu acho que é a palavra mais específica para isso, porque a quem pertence essa voz, né? Quando a gente olha no espelho que a gente está se julgando, de quem é essa voz? Quando é que foi a primeira vez que eu ouvi? Devolvo para o remetente. Isso é uma questão dela com a celulite dela. Eu não preciso agora replicar isso comigo, né? E ok, a minha celulite, vamos lá, o que mais é possível, sabe? A quem Essa aí, pertence é a. tá vindo, a Vanessa colocou ali a quem pertence essa fome, que ela vai colar com letras luminosas na geladeira. E é bem isso, Vanessa, quem pertence essa fome? Isso é muito legal. E a outra pessoa que eu não consigo mais ver o nome fala A sobre luz. se julgar, né, pelos olhos dos outros, né, que pela expectativa que o outro tem de si. Então a gente já deu uma boa limpada assim na questão para poder parar de comer, que é o jejum, né, para falar de jejum. Então, falando sobre todos esses aspectos emocionais e quanto implante tem dentro de nós que faz a gente não funcionar a partir do nosso ser e do nosso saber e da nossa potência, e sim de uma série de expectativas e cópias que a gente faz para poder pertencer a uma realidade que a gente morre de medo de ficar em abandono. E aí, quando a gente entra nessa função do jejum, se repete isso. Porque tu tomou a decisão de fazer o jejum, nem que seja o jejum intermitente, que tu faça só as primeiras 12 horas, que é super fácil. Terminei de janto às 8 e vou comer de novo às 8 da manhã. Isso é muito simples, a gente acaba fazendo, muita gente faz naturalmente, sem nem perceber, né? Só não pode beliscar nada, realmente é jejum com água, né? Pode colocar aí. Ok, então, e aí nesse momento tá tudo Travou bem, de mas novo. quando tu tá numa vida social, Ela ou eu? tu consegue, tipo assim, tu tá num propósito, tá super bem, porque quanto mais horas tu vai ficando em jejum, mais energia o teu corpo vai te disponibilizando. Por quê, gente? Porque digerir cansa. Então a gente come muito além do que a gente precisa comer. E aí tinha uma pergunta ali que vocês mandaram antes, que era sobre o que é melhor, né? Comer de 3 em 3 horas, ficar comer pouco várias vezes ao dia, ou menos, Pra mim mais não quantidade, né? aparece. A gente não vai entrar no ponto da quantidade, porque isso precisa acessar o teu saber do quanto é necessário para ti. Mas, sem dúvida, que comer de 3 em 3 horas é uma estratégia da indústria alimentícia. Gente, mas Minha eu não estou mãe conseguindo disse. ler vocês, tá? Peço perdão por essa falta. Mas, se vocês quiserem mandar depois para a gente tudo que vocês perguntaram, eu gosto muito de bater papo com as pessoas que entram no direct comigo, tá? Então, assim, ó, essa estratégia de comer de 3 em 3 horas o tempo todo é uma estratégia da indústria alimentícia para quê? Para a gente consumir mais alimentos. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, faz muito pouco tempo que se vende essa ideia de estar sempre. A gente não é capivara, sabe? Para estar sempre comendo. Nós somos pessoas humanas. Então, nunca na história humana teve isso de ter tanta disponibilidade de alimento como a gente tem hoje. Hoje a gente tem muito alimento disponível, pronto, que eu não queimo nenhuma caloria para preparar esse alimento. Isso é muito alimento industrializado e muito alimento rico em carboidrato. Quanto mais carboidrato eu como, isso é, quanto mais açúcar, quanto mais grãos, e aí entra farinhas, né, que são grãos, né, o trigo é um grão, milho, farinha, arroz, massas, pães, biscoito, tudo isso são alimentos que me dão muita fome. Então eu acabo me sentindo obrigada a ficar comendo o dia inteiro, porque ele faz picos de glicose, tem índice glicêmico muito alto. Sobe o açúcar muito rápido no teu corpo, o teu pâncreas joga insulina, uma quantidade muito exagerada, porque foi muito rápido que subiu, e nessa quantidade exagerada de insulina, dá aquela sensação de barriga roncando, de fome desesperada, e tu acaba querendo mais do mesmo. Então, tu fica num looping de comer açúcar, 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 ou farinha, 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 tá? E é mais ou menos assim que a gente vive. Então, digerir cansa. Se vocês querem anotar uma frase, anotem isso e reflitam sobre isso e se observem. Quanto menos quantidade vocês comerem, mais tempo de vida vocês terão, porque menos vocês vão desgastar o corpo de vocês, tá? Então, e a qualidade da comida vai entrar num sentido de que carro,
quantidade de comida, vamos só para quantidade e frequência. Carro Uber e carro pessoal, passeio. O quanto que o carro Uber se desgasta, tem uma vida útil muito menor do que um carro passeio, porque ele nunca parou de trabalhar, aquele motor está sempre dando pau. E um carro passeio de vez em quando sai. Isso é a mesma coisa, nosso fígado, nosso rim, nosso coração, nosso intestino, nosso estômago, nosso pâncreas. Por que a gente fica diabético? Tipo B, diabetes, tipo B, que é uma exaustão do pâncreas. De tanto lançar insulina em quantidades absurdas, chega uma hora que o órgão entra em falência. Tá? Então, esse é o ponto. Quanto menos eu desgastar essa máquina, quanto mais eu me ligar aos 80% de alimentação, de nutrição, que não é material, mais eu estou disponibilizando energia, mais as minhas células estão tendo tempo de se desintoxicar, de se reproduzir com saúde, limpas, e um processo de rejuvenescimento começa a acontecer, tá? Então, nisso, assim, eu gosto muito de falar isso, porque a gente tem muitas crenças, que a Vivian falou. Crença de que depois dos 35 anos não adianta, o metabolismo fica lento e você engorda. Porque depois da menopausa você engorda. Tudo crença, tudo mentira que nos contaram. Eu tenho 52 anos de idade, estou em menopausa, eu tenho o mesmo peso dos meus 20 anos de idade, gente. Ok? Eu sou um ET. Não, eu não sou um ET. Eu sou uma pessoa que fiz escolhas conscientes para mim e para o meu corpo e faço a cada 10 segundos uma escolha. Então, tu não come doce? Não. Como? Claro que como. Como carboidrato? Sim, como. Só que eu tenho uma seletividade muito grande, porque eu me amo pra caramba, sabe, gente? Eu gosto de ser muito gentil. Eu aprendi isso. Em todos os processos, me tratando, me curando, olhando para mim, desenvolvendo essa gentileza. Então, hoje, o tratamento que a gente faz, e nisso eu e a Vivian, a gente se identifica muito, porque a gente não poupa energia para olhar se a gente é uma fraude ou não, né, Vivian? O quanto para a gente não se sente com aval de tratar ninguém naquilo que a gente não se tratou. Então, a gente só chega nesse ponto de ter naturalidade para fazer um jejum quando a gente está em paz com a gente. Em primeiro lugar, tu precisa estar em paz, ter resolvido pontos básicos contigo mesmo, e não ficar correndo atrás do rabo, resolvendo coisa do passado, culpando pai e mãe, culpando aquilo. Não, a escolha é tua, é uma experiência emocional que tu viveu. Foi uma experiência que tu, como a Vivian falou, tu interpretou dessa forma pela tua constituição emocional, tu fez uma leitura daquilo, mas é o teu ponto de vista, não necessariamente foi aquilo que tu interpretou. Então te liberta disso e vai para frente, te coloca em primeiro lugar, te prioriza, porque Deixa eu falar um pouquinho. Oi? Falar um pouquinho sobre os processos corporais do Access, que na segunda-feira, 18h30, a gente vai fazer uma live, eu e a Juliana Bini, sobre os processos corporais, agora que ela se tornou facilitadora de processos. A gente vai criar algumas classes aqui no Sol também, sobre a importância e sobre a eficácia dos processos na alteração da estrutura da célula do corpo, né? Então, a gente está falando aqui de coisas práticas, e também existem os processos corporais que a gente pode reestruturar, né? Então, antes eu falei da mimetização, né? Essa duplicação que a gente faz do corpo da nossa família, né? Todos os lugares que a gente acha que a gente tem que parecer com eles, na estrutura física, no jeito de ser, no jeito de pensar, a gente limpa tudo isso através desse processo da mimetização. E existem mais outros 50 e poucos, não sei agora, mas que limpam isso, né? Então, o MTVSS, por exemplo, ele vai atuar na dor, tem um para processos de gordura, que a Adri tem também, né? Tem um para relacionamentos, que eu adoro, que é a atração magnética, que é todos os lugares que a gente está convidando pessoas que não são nutritivas para a gente. Então, eu sou atrativa àquelas pessoas que não vão me nutrir. Eu me atraio por aqueles que não vão me nutrir. Então, é um processo corporal que a gente limpa a estrutura das células do corpo, todas as moléculas mesmo, para que tu vibre. Então, uma vibração de atração daquilo que nutre de verdade e não daquilo que não nutre, né? Então eu vou ali comer pão, o pão tá me nutrindo mesmo, assim como os relacionamentos, essa pessoa que tu tá saindo tá te nutrindo mesmo, né? Esses amigos estão te nutrindo. E aí também a gente pode entrar na parte do abuso, né? Abuso só acontece, o abuso, como a gente fala em Access,
é fazer algo que a gente não gostaria de fazer, né? Dizer o não quando a gente quer dizer o sim quando a gente quer dizer o não, e ele só acontece porque a gente está fazendo com a gente. Em primeiro lugar, eu estou me abusando. Então, quanto abuso e autoabuso a gente está criando, vivendo, escolhendo também na nossa relação com o corpo, né? Toda vez que a gente está ali na frente do espelho se julgando é um abuso, né? E o Sereno, esses tempos, fez uma live e ensinou uma coisa: tu pega um pano com água, com vidrex, com qualquer coisa, e passa no espelho, né? Agora eu limpo todos os julgamentos que eu tenho de mim. E limpo Olha que aquele espelho. É um bacana. comando, né? E quem sou eu hoje? É uma pergunta que a gente faz muito no Axis. Quem sou eu hoje? Né? E aí tu para na frente daquele espelho, vai mudar, né? E mais um processo que eu lembrei agora também, que é o facelift, que ele trata exatamente sobre nutrir o corpo. Facelift para mim ele é um carinho, assim, parece que as tuas células estão recebendo um banho de leite de cabra do deserto, sabe? Tipo, é uma nutrição, é um carinho, uma coisa Isso. gostosa que vai acostumando o corpo a receber nutrição, a receber carinho, a receber o que é bom, né? Diferente do que a gente vem funcionando todo o tempo, de qualquer coisa serve, né? E aí a gente tem todos os traumas que criam isso, enfim. E o que mais a gente pode escolher para mudar isso agora? Bom, a gente tem 9 minutos, eu vou responder algumas perguntas que a gente ainda não falou no meio, e depois a gente vai falar do nosso work, né? Sim. Então, a Vanessa perguntou, né, o que não quebra o jejum além da água, né? Então, água com limão, café com canela, café com cardamomo, café com óleo de coco também não quebra o jejum, até ajuda a perder mais gordura corporal. Água com pimenta, água com gengibre, águas saborizadas são legais, água com cravo, água com anis estrelado. O que mais que não Chimarrão, quebra? Chimarrão, que a gente costuma fazer muito aqui. chás amargos, né, Adri? Chás de folha, procure, se quer perder, eliminar peso, evita chá calmante, né? Porque ele vai baixar o teu metabolismo. Então, o teu metabolismo vai ficar mais lentinho. Então, se tu quer ativar teu metabolismo, então chás de folha Banchá, né? Que é o chá verde envelhecido, é maravilhoso. Chá de hortelã, é muito legal também, que é um ativador muito legal. Carqueja, vários chás assim são bacana, mas não entre naquela onda de que, ai, qual chá que emagrece? O que emagrece é um conjunto, é olhar para tudo isso. O E que lembrar de emagrece fazer pergunta, né? Corpo, como seria tomar isso aqui? em primeiro lugar, tu te amar, né? Um pouquinho mais, abraçar um pouco mais esse corpo, né? Isso vai te ajudar a emagrecer, porque um corpo separado de uma cabeça, né? Um corpo que não se comunica com essa cabeça que não se ama, ele nunca vai cooperar contigo. Então, tu precisa conquistar teu corpo, em primeiro lugar. Então, eu vejo muito, assim, muitos seres humanos hoje querendo a conquista, a sedução. Mas, cara, tu nem te conquistou ainda, sabe? Tu nem sabe o que tu gosta e tu vai fazer gênero lá fora para conquistar o cara, conquistar a mina. Qual é, sabe? Então te conquista primeiro, conquista teu corpo, respeita teu corpo, olha para ele com doçura, com gentileza, com amorosidade, seja mais compassivo, sabe? Consigo mesmo. Isso é a chave, sabe? De qualquer transformação. Então, isso, tava nessa. A compensação a gente já falou, o indicado mínimo possível, assim, no Ayurveda ainda se fala assim, se uma pessoa está doente, ela deve comer uma vez por dia, para esse corpo poder realmente repousar, e descansar e se recuperar. Idosos devem comer uma refeição por dia, seria o ideal para um idoso. E pessoas normais, 2 refeições por dia. Se não consegue, faça 3, ok. Mas nunca, 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 jamais passe de 3 refeições. Assim, eu nunca tu vai. Eu cheguei a essa conclusão que o meu corpo é super pesado para mim ficar comendo, comendo o dia inteiro. Eu não tenho esse hábito, não consigo, mas o teu corpo pode ser diferente, tá? Mas dentro de uma lógica bem clara, tu vai ter que fazer uma digestão. Se entrou comida, teu corpo vai ter que dar conta de digerir isso. Ele não vai sair, se Deus quiser, né? Não é por uma bolsinha que vai sair, né? Ele vai ter que processar e fazer tudo isso. Então, pensa nisso quando estiver comendo, né? Se isso vale a pena. Começa mastigando, porque a gente não tem um dente no estômago, né? Então, facilita a tua vida, facilita a vida do teu corpo. Já faz essa parte do primeiro, né? Já tentei fazer azia, que a Debbie fala de ter azia. O negócio é o seguinte, você deve comer, provavelmente está comendo muito carboidrato, né?
e aí no começo está com muita acidez, o estômago fica subindo, ou tem refluxo, né? Então ele sobe, ácido clorídrico sobe para o teu externo e ele não tem preparo, né? Ele não tem toda a mucosa que o estômago tem, e isso queima. Então, isso são elementos. O trigo, o glúten, ele gera muita azia, muito refluxo na gente. Então, sempre uma coisa importante é quando eu vou começar a fazer jejum, eu começar primeiro a diminuir carboidrato, aumentar vegetais, coisas verdes e proteínas, ovos, come carne, né? Comer carne, enfim, mas vai mais em moderação, tá? Essa loucura aí de se entupir de carne também é questionável, né? Pergunta isso pro teu corpo se ele fica realmente feliz com tanta carne dentro dele. Começa a buscar essas medidas internas, né? Mas provavelmente tu tá com muito carboidrato. Então, à medida que tu for desintoxicando, esse desconforto vai passando, tá? É um desconforto inicial que a gente tem. O que comer após o jejum? É super legal quebrar um jejum com suco verde, com sucos não de fruta, mas de folhas. Entraria o limão, o gengibre, ou uma maçã, um pepino ali batido junto. É bem legal. Se tu é a pessoa calorenta, tá? Se tu é uma pessoa mais assim, friorentinha, com um caldinho, com um cremezinho, com uma sopinha, coisas que não sejam um baque. Usa o teu bom senso que tu vai saber exatamente o que fazer. E começa a ver no estado que tu tá, corpo, e aí tu vai virando assim a lente, tá? Vai virando a lente, olhando as opções que tem, isso é leve, é isso, e vai te fazendo perguntas. Basicamente, um suco verde, um creme, um caldo, uma sopa, dependendo do tempo que tu fez o teu jejum, tá? O jejum de 12 horas é muito tranquilo, já é algo natural. E a cada 1 hora a mais que tu for ficando em jejum, processos mais profundos de desintoxicação vão acontecendo, né? Que chama autofagia, que é essa limpeza toda dentro da célula, e no momento seguinte de uma renovação celular bem interessante, mas a gente pode, em outro momento, conversar aí nos grupos de emagrecimento, aí, que é bem mais aprofundado isso, né? Vamos E falar do aí, nosso workshop, eu acho que está acabando o nosso tempo. a gente tem 3 minutos. As estratégias, Lu, depois a gente conversa de jejum intermitente, tá? Como usar as estratégias, depois a gente conversa. A Então, Adri tem vários vídeos no YouTube também, né, Adri? pouquinhos, né? Eu parei de colocar lá, mas tem uns 3 vídeos que é um processo inicial bem. Se fizer aquilo, cara, já vai ter um resultado louco, né? A questão é que a gente fica consumindo conteúdo e não bota para rodar no sistema, né? Sim. Então, rápido, vamos falar aí. A gente está bolando um workshop, eu e a Vivian, para trabalhar justamente essa parte expansão, né? Expansão, escolha, né? O que o Access tem para contribuir e o que a neurociência tem para te contribuir para fazer a troca de comando cerebral, para mudar a forma de funcionar e conseguir atingir esses resultados, né? Então, Quinta-feira que vem, a gente vai logo mandar divulgação ali nos grupos. Quem não está seguindo a Adri, segue aí no Insta. Quem não me segue do grupo dela, me segue também. tá? Então, assim, a gente vai montar, explicar isso melhor na divulgação. Quem quiser receber, pede para nós. Mas nas nossas redes sociais isso vai estar divulgado, né? Horário, tempo de duração, valores, o que a gente vai mexer. Mas eu e a Vivian, a gente tem um jeito de funcionar muito interessante, né? Que é sem forma e estrutura, porque a gente conecta muito com vocês, a gente tem essa habilidade muito nossa, assim, a gente respeita muito essa nossa habilidade de perceber qual é a demanda, o que vocês estão solicitando de nós, qual é a demanda. Então, até eu pensei coisas e a demanda de vocês em muitos momentos foi outra bem diferente. Então, a gente respeita muito esse saber para entregar para vocês o que realmente vai ser uma contribuição para vocês nesse momento da vida de vocês. Tá? Então, vai ser maravilhoso, né? Eu não tenho a menor dúvida, porque tudo que a gente faz é muito expansivo. Com certeza, e essa questão de comunicar e conectar de novo com o corpo é a saída para a felicidade, né? É através desse corpo que a gente está encarnado, é através desse corpo que a gente vive essa experiência. Então, como seria ter mais prazer com o corpo, mais alegria, né? Nessa dimensão aqui que é tão doida, como seria a gente conseguir ter mais prazer e alegria, não só com a comida, né, mas com todos os aspectos do corpo. Então, com o nosso convite é quinta que vem, logo mais a gente manda as divulgações.
E eu quero agradecer, adorei. Beijos, beijo, Vi, muito obrigada pela parceria, como sempre, muito gostoso. Obrigada a cada pessoa, cada pergunta. E a gente vai cair agora, vai fechar nossa live. Vai até quinta. Yes. E a gente pode ficar fazendo macaquice, ainda não caiu, que bom. Vamos conversar agora, Vi, vamos bater nossos papos aqui da Possível. Olha, não caiu. cena que tu tá sequinha, de barriguinha trincada. Vou mandar o meu antes e depois que eu não postei ainda. Não, mas eu ainda tenho esperança de estar em algum lugar escondido aqui dentro do meu Note, porque aquele celular foi roubado e eu simplesmente não tinha feito backup de nada e aquela foto sumiu. Eu acho que o teu comando, acho não, né? Teu comando foi tão violento de que eu não quero ver isso, eu não quero olhar para isso, eu não quero que isso exista, que sumiu do meu arquivo e do teu. Que coisa maluca isso, né? O quanto a Total. gente, o quanto a gente é responsável mesmo por tudo, né? E não tem escolha, né? Então tá, Sim. que faz? Eu acho que tem um xizinho aí, não esquece de salvar, por favor. Eu vou encerrar então e vou salvar isso, olha lá, antes e depois. Boa, tu vai ver que coisa linda. E pena que é meio e depois que ela vai publicar, porque antes mesmo ela não tem. A gente não tem, mas a gente vai batalhar por essa foto maravilhosa. Mas tem da Ju aí, tem da Tânia, tem da Ju, tem de todo mundo que está aí, né, agora nesse lugar aí no sol. Eu tenho os resultados, vamos postando aos pouquinhos. Sim. Beijo, gente. Obrigada.